Foi som? Foi vídeo? Ok, ação. Então, né, nessa época mais, digamos assim, não tão distante, mas na década de 80, por exemplo, na questão da grilagem da terra, na verdade, hoje a gente fala da questão que, né, você tem as milícias, não sei o quê, tomando conta, mas anteriormente também não era tão diferente, porque também tinha um poder paralelo nessa história, né? Em alguns lugares, por exemplo, na Baixada Fluminense, era muito forte a questão do grupo de extermínio. Mas aqui na nossa região de Jacarepaguá, na verdade, a própria questão da polícia, digamos, a polícia institucional, ela também tinha seus tentáculos um pouco na questão da especulação. Né? Vide que a gente tinha grileiro que tinha, digamos assim, um acesso enorme dentro dos batalhões, né, junto aos coronéis, né? E era realmente uma situação que você ficava quase que numa luta muito desigual, porque você não estava com uma força armada, você era uma militância, você, na verdade, tentava convencer pela força, digamos assim, da luta e da necessidade da luta, né? Você não tinha outros aparatos, né, que você precisava, apesar de que também naquela época a gente podia contar com alguns segmentos da sociedade civil, né, que muito auxiliava, e a gente também tinha naquela época um corpo jurídico ligado à terra muito interessante, que era o Walter Elísio, que era o Baldez, que era a Florinha. Então também nós estávamos, assim, digamos, digamos assim, na área meio desprovida, porém a gente tinha uma retaguardazinha que, né, podíamos contar, né? E eu não sei se pode falar isso, mas naquela época até a gente contava muito com o Eliomar Coelho, né? Um cara assim que, pô, você chamava para vir, o cara vinha, sabe? Ele não tinha medo, era assim. A própria Regina Gordilli também, poxa, a gente conseguimos um auxílio da irmã da Regina Gordilli, que é uma advogada, na libertação de uns moradores que estavam presos, né, no alto do morro pela polícia militar, pela PM, inclusive o nosso companheiro Jorge da Costa estava preso junto com esses moradores na Covanca, e eles esperando anoitecer, a polícia esperando anoitecer, para que eu não sei, porém a gente naquele momento contou com a ajuda da Regina Gordilli, da irmã dela, que é uma advogada, e eles conseguiram libertar, porque na verdade a polícia, não sei porquê, mas naquela época era advogada, a polícia temia um pouco, não sei qual é a carga d'água, né, que tem a ver, mas eles tinham um pouco de receio de advogados. Então, quer dizer, nós tínhamos essa digamos assim, esse alicerce, né, tanto da questão da Defensoria Pública, que sempre nos atendeu muitíssimo bem. Claro, ela, coitada, também vivia despencando, que o Estado é um Estado burguês. É um Estado realmente que não está aí para resolver a questão da população. Porém, lá tem servidores muito, sabe, muito comprometidos com as causas populares. Como, por exemplo, né, Baldez, Walter e a menina Florinha e assim. E aí, bom, aí a gente migra já mais para frente, hoje a gente vê, e, né, eu fico assim admirada, eu moro hoje em Curicica, e a gente vê um boom na especulação imobiliária em Curicica, né, Caminho do Camorim, e aqueles prédios, mega prédios e tal, que realmente descaracterizam totalmente, inclusive, a região de Jacarepaguá, que ela tinha um planejamento, né, um planejamento até em edificações, na questão da postura, né, de edificação, e isso realmente foi para o espaço, né, totalmente. Hoje você não respeita mais habites, você tem prédios de 30, 40 andares, numa região realmente que não cabia isso no seu plano original, né, em habitação. E é isso, eu acho que hoje nós estamos num retrocesso muito grande, político, estamos num retrocesso muito grande, porque está aí a especulação, está aí o pessoal sendo deslocado mesmo, de uma forma assim muito brutal. A gente vê a questão da Vila Autódromo, né, que
Felizmente, gente, ali, acho até que, assim, existe uma resistência muito grande, porque a Vila Autódromo sempre é a bola da vez, atualmente, sempre é a bola da vez, porque é um local de muita preciosidade a nível, né, econômico, e resiste. Vila Autódromo resiste, eu acho que a gente tem que estar dando todo apoio à questão do Vila Autódromo, porque realmente é um pessoal muito resistente. Imagino como deve ter batido a porta lá, na porta deles, as pessoas até ameaçando de morte ele, imagino. Porque isso, nossa região, né, a gente sabe que isso é mais do que, digamos assim, cotidiano, essa questão. Você nunca teve medo? Tive. Já se sentiu ameaçado? Tive medo, na verdade, assim, o que acontece? Eu, na década de, assim, no início da década de 90, mais ou menos 90 e pouco, né? Eu tinha medo. Inclusive, como eu tive um embate muito forte com o grileiro da Covanca, né? E aí foi difícil, porque ele era um cara que tinha muita entrada no 18º Batalhão. E aí eu fiquei assim, porque ele primeiro me chamou para conversar. Valmíria, você não acha que você não precisa disso? Poxa, sabe, olha, a gente pode fazer um acordo. E eu falei, cara, como fazer acordo com você? Não tem como. Não, você não vai sair perdendo. Eu falei, cara, vai sair perdendo o quê também, cara? Eu tenho uma luta, mas você perde tempo, sabe? Aquele pessoal são radicais, e você, sabe, você é uma mulher, tem filhos, pensa nos seus filhos. Nossa, isso é uma ameaça, né? Pensa nos seus filhos, não, pensa nos seus filhos, como você pode dar uma vida boa para eles, sabe? Eu falei, não, cara, essa não vai ser a minha. Não, porque, bom, resumindo, eu sei dizer que depois disso, dessa conversa que eu tive com esse grileiro, né, de não aceitar um compromisso com ele, o que aconteceu? Eu realmente tive que andar com pessoa tomando conta de mim. Tinha um companheiro que ficava onde eu ia, ele ia. Porque eu, na verdade, naquela época também, eu morava do lado do 18º Batalhão. Eu morava no Pau-Ferro, na estrada do Pau-Ferro. Então, eu era vizinha do 18º Batalhão. E os caras, assim, né, visavam muito, porque tinha lá um coronel que, aquele ali, independente dele estar trabalhando, sendo servidor público, ele tinha uma questão também muito, digamos, política e pessoal com o seu grileiro lá, que bancava eles. Né? O tráfico tem um arrego, mas eu acho que os grileiros também têm um arrego. Eu acho que tem. Então, assim, era difícil. Eu andei assim, durante pelo menos 2 anos com uma pessoa sempre tomando conta. Chegava em casa, sempre com uma pessoa. Essa pessoa sempre me acompanhou muito. Né? Prefiro não dizer o nome para poder... questão de segurança da pessoa. Eu queria te perguntar agora, só para a gente encerrar, primeiro sobre as manifestações. Como você se coloca com relação às manifestações e depois a força que te move na luta até hoje? Então, na verdade, as manifestações, eu faço parte das manifestações. Né? Eu sou uma militante das manifestações também. A princípio, a questão da manifestação veio como um estouro, né? Um estouro muito grande, parecia que realmente uma coisa estalou na cabeça da sociedade e ela foi para a rua, né, se manifestar. A princípio, até então a gente avaliávamos que era questão do aumento da tarifa, depois a gente, aprofundando um pouco mais, viu que não era só isso, eram várias insatisfações. Inclusive, teve um momento das manifestações que eu temi, pela questão da democracia no Brasil. Eu temi. Porque parecia uma coisa assim que... Né, e eu acompanho muito isso porque eu estou no meio da manifestação. Né, a gente tem até roupa da manifestação. A gente leva vinagre por causa das bombas, né, aquela coisa toda. Então, e aí teve momentos das manifestações que eu temi, porque começaram a falar muito, e a mídia capturou um pouco a questão da manifestação para si, ou seja, para o seu interesse próprio, ou seja, desmontar um processo democrático.
que pode não ser, de repente, o que eu acho mais ideal, mas a gente vive num processo democrático nesse país. Nós vivemos no Estado de Direito ainda nesse país. Então, eu vi que teve momentos das manifestações que, sabe, parecia que ia ter um golpe. Eu achei isso. Teve momentos que eu achei que poderia, sabe, dar uma guinada à direita, as manifestações, mas depois, ao mesmo tempo, com a opressão também que teve também a manifestação, teve momentos muito violentos, né? Principalmente no norte, nordeste do Brasil, foram violentas a repressão em cima das manifestações. Então, isso também fez com que uma parte da população que estava lá, muito assim afim, ela também ficou um pouco. E aí, também a rede social ajudou nisso, até para denunciar que poderia ali estar incutido também naquela manifestação um outro sistema. Então, eu acho também que isso desmontou também uma intenção que poderia estar ali por trás. Não sei, eu tenho essa impressão. E então, hoje, as manifestações, elas estão aí. Hoje, a gente está fazendo uma manifestação pelo Fora Cabral e Fora Eduardo Paes, que são dois governos que não representam a população. Eles representam o empresariado, a especulação, os megas eventos. E, assim, mas infiltrado no meio das manifestações também tem outros. Tem os caras que quebram banco, tem cara que entra na loja para roubar, que não é realmente uma ação genuína da manifestação política. Porque nós, né, está aqui o Olívio, o Vladimir, você mesmo, Cleonice, que você sabe que as nossas manifestações nunca foi para uso próprio, para pessoal, nunca foi para uma questão pessoal. A gente teve nessas movimentações de rua, muito, na verdade, coletivamente, né? Lutando por um ideal, não um ideal particular, não um ideal próprio da pessoa que vou me dar bem, vou entrar na manifestação, vou roubar, sabe? Não existe isso. Né? Nesses 30 e poucos anos que eu tenho de militância no movimento, eu nunca... Hoje, para mim, é uma novidade. Sabe, você quebrar banco, você entrar na loja, você roubar não sei o quê. Mas a gente sabe também que dentro da manifestação tem os manifestantes realmente que estão reivindicando, né, o sagrado direito realmente das pessoas viverem com dignidade, mas também tem aqueles que estão ali realmente infiltrados, e a gente já descobriu isso, a gente também já sabe disso, né? Mas eu apoio, toda vez que posso para uma manifestação eu vou. Sabe, eu acho que também a manifestação fez com que os governos refletissem um pouco, botassem um pouco o pé no freio, que eles estavam muito à vontade. Eu acho que, por exemplo, a questão da retomada da aldeia Maracanã, para a gente é uma pequena vitória, não é uma grande vitória, mas é uma pequena vitória, a retomada da aldeia Maracanã, né? O recuo do governador Sérgio Cabral na questão de não derrubada mais da escola, também naquele complexo do Maracanã, para a gente também foi importante, é importante. Porém, a gente precisamos de muito mais, né? Aqui em Jacarepaguá, por exemplo, a gente tinha uma escola que ia ser derrubada, uma escola que é referência em esporte, que é a Silveira Sampaio, né? E até eu falo com as pessoas, pois é, nós fomos fazer uma manifestação lá, para dar um abraço na escola, a gente tinha, né? Sofremos, porque não tinha ninguém. De repente, a manifestação tem milhares na rua, né, por causa da questão da tarifa do ônibus. Mas a escola, agora, nós ficamos sabendo, através da subprefeitura, do subprefeito, que a escola não vai ser mais derrubada, que vão mudar o traço do BR, de uma dessas BRs aí que eles estão fazendo. Então é isso, eu acho que... Cara, o que me move é que... O que me move? Então, bem, eu sou uma militante. Eu sou uma militante partidária. Eu participo de uma organização partidária, né? Então, eu acho que essas coisas nos renova, né? Nos renova sempre. Eu era do 8, depois fui para o Partido dos Trabalhadores, depois, né? Hoje eu estou no Partido Comunista. E essas coisas nos movem porque... Nada está resolvido. Tudo está para ser feito ainda. Então, essas coisas realmente me movem. Me move eu continuar na luta, né?
Porque assim, as pessoas têm a impressão, isso é coisa da juventude. Não, cara, eu tenho 58 anos, cara. Eu sou avó, sabe? Eu tenho 4 netas, minha neta mais velha tem 17 anos. Então, assim, eu continuo na luta, eu continuo resistente ali e acho que agora tem a questão também do horto lá, que a gente está lutando lá com Emília, né, pela manutenção dos moradores lá do horto. E assim, eu acho que cada dia tem uma luta. E você não pode deixar dessa luta, assim, você não pode simplesmente ir para casa, sabe, ver novela. Não dá para você ficar vendo novela. Não dá para você ir para casa, sei lá, só cuidar de neto. Eu cuido de neto e faço militância. Ontem eu fui para uma reunião do coletivo de mulheres, né, lá do meu partido, levei minha neta com 6 anos, porque minha filha tinha que trabalhar e não tinha quem deixar a menina. Então, eu acho que essas coisas movem. Quer dizer, eu acho que o compromisso, Cleal, eu acho principalmente o compromisso com a humanidade. Quarta. Foi som, foi vídeo. Então, e aí eu ingresso, né, no movimento revolucionário 8 de outubro, naquela época ainda. Não, a senhora vai ter que falar tudo de novo. Ai. O nome da senhora desde o nome, tá bom? Olha, Olívio, olha que coisa. Então, meu nome é Valmíria, sou moradora há muitos anos de Jacarepaguá, militante, né, do bairro de Jacarepaguá há muitos anos, desde 81, uma das fundadoras da Associação de Moradores do Tanque. E também, nessa mesma época, eu ingresso no movimento revolucionário 8 de outubro, que naquela época ainda ele tinha uma função muito interessante, que era a luta pela libertação do Cláudio Campos, que estava preso pela Lei de Segurança Nacional. E nós tínhamos uma ação, justamente, junto à população, de poder, né, levar essa história da prisão ainda do Cláudio Campos. Bem, posterior a isso, continuei militando, e aí eu comecei a detectar também que havia aqui no nosso bairro, né, no bairro de Jacarepaguá, um grande conflito sobre a questão da terra, e isso me comoveu muito, e eu realmente falei assim, cara, essa vai ser minha trincheira de luta, essa questão da terra, questão da habitação. Apesar de que na verdade, como pessoa física, não militante, na verdade eu não tinha esse problema de habitação nem de terra e tal, até porque eu morava numa casa que não tinha nada a ver. Bem, mas então isso me chamou muita atenção, e aí com a eleição, na época, né, do governador Leonel Brizola, parece que se abriu as fronteiras, as porteiras para a possibilidade da grande ocupação de Jacarepaguá, porque eram muitas pessoas necessitando de se habitar, de habitar-se, e muita terra, uma área ainda não tão explorada, né, pela especulação imobiliária na época, e aí começou as ocupações. E aí eu fui militar em ocupação de terra, né? Como a gente militava? Qual era o nosso papel? Na verdade, nosso papel era dar um apoio, né, a essas ocupações, como, por exemplo, a questão do Mato Alto, ali indo para a Praça Seca, que foi muito doloroso, ocupava, a polícia vinha, desocupava, era muito complicado. Porém, lá pelas tantas, nós conseguimos realmente fazer um acordo com a Secretaria, na época, Secretaria de Desenvolvimento Social, que era o Pedro Porfírio, e ele conseguiu... Desculpa, primeiro governo Brizola? Primeiro governo Brizola, 82. Então, e aí nós conseguimos ver a possibilidade das pessoas se ocuparem uma parte mais alta do Mato Alto, já que aquela parte que tem o CIEP hoje é uma quadra, né, de esporte. Eu passo pouco ali, porque eu não convivo mais tanto assim em Jacarepaguá, porque minha vida é muito no centro, mas aquela parte mais alta, realmente, a Secretaria de Desenvolvimento Social, na época,
cedeu para a população, teria que fazer o projeto Mutirão, que, né, fazia-se muito projeto Mutirão naquela época, e lá as pessoas estão até hoje. Bem, e outras ocupações, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tentava levar as pessoas, né, manter as pessoas para as ocupações, a gente também lutava para a manutenção de pessoas em lugares que elas viviam, por exemplo, Covanca. A Covanca lá no Tanque, né, que é perto da Banerj, da Associação dos Funcionários da Banerj, do Banerj. Você vê, ali, por exemplo, já existia uma situação de... A especulação queria desocupar as pessoas. Então, nós tínhamos que ir para lá para poder manter as pessoas. Então, realmente era um conflito, naquela época era um conflito muito grande, porque depois pegamos um governo Moreira Franco, que realmente arrebentava com a gente, a PM era muito violenta. Além da PM ser violenta também, né, o 18º Batalhão, que é o batalhão da área, tinha assim, um histórico muito de repressão, né, e até de sumiço das pessoas, então, e os PMs vinham todos com nome, com a tarja preta para ninguém ver o nome deles. Então, era uma luta assim, realmente, digamos assim, muito penosa, eu achava. Porém, nós resistíamos, né? E até que, eu estava até contando para a menina aqui do lanche, que aqui, por exemplo, na colônia, a gente também veio para a ocupação aqui, dar uma ajuda, que hoje chama Dois Irmãos, mas antigamente chamava Portaria Sul. A primeiro momento, quando ela foi ocupada, a colônia, né, que hoje é os Dois Irmãos, na verdade chamava Portaria Sul. E também, assim, foi bem complicado, né? Depois, infelizmente, traçou-se outros rumos. Essa ocupação que a gente avaliamos que ficou muito desordenada, muito bagunçada. Hoje, que você vai hoje nos Dois Irmãos, muitas vielas, muitos becos, então não tem... eu acho que falta até, na verdade, condições de uma sobrevivência mais digna, né, pelas ruelas que se formaram ali. Os becos e tal, acho que isso não é legal para a saúde da pessoa, acho que é salubre, sei lá. Bem, então, na verdade, assim, né, posterior a isso, a gente pega depois, já na década de 90, a gente já entra numa situação diferenciada, se vocês verem bem, uma questão política mais macro, que quando tem essa questão, né, da queda do leste europeu, os movimentos sociais eles se encolhem muito. Muitas lideranças que anteriormente estavam militando, né, começa assim, a ter uma desilusão. A gente fala até que os caras desbundaram, né, porque não acreditava mais em nada, porque o leste europeu caiu, não sei o quê. E aí começa uma década mais penosa politicamente, não de tanta, digamos assim, tinha repressão, mas politicamente, que chega na década de 90, projeto neoliberal, que aí os movimentos se desfacelam mesmo. Você tem uma eleição de um prefeito como César Maia, no Rio de Janeiro, que, né, as pessoas ficam bem desiludidas e a especulação já está assim, de vento em polpa, né, totalmente, porque realmente é um governo que não tinha nada, nenhum compromisso com a questão social, nenhum compromisso com as populações mais, digamos, a população mais carente. E aí, realmente... na verdade, para a gente, né, eu coloco sempre que a gente termina um ciclo, começa outro e a gente está sempre renascendo. Sempre renascendo, né? A gente está sempre naquela expectativa de que uma esperança, sempre tem uma luz no fim do túnel, mesmo que essa luz seja bem, sabe, às vezes fraquinha, mas a gente acredita realmente que... Eu queria perguntar duas coisas.